Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 24, né? Nossa irmã Nívia abriu o Levítico 26, passou aqui no momento da pregação, né? E aí Levíticos 24, lá no versículo 5 ao versículo 9, amém? Fala para o teu irmão, que bom que você veio. Você veio. 4, versículo 5 ao versículo 9. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua, e serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas do que? Santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo, assim diz a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe em nome de Jesus. Você pode dar no glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Aleluia. Hoje em dia se lembra o que no catolicismo? Corpus Christi, né? A pessoa fala assim, católico, não fala esse nome que é católico, o nome é católico, né? Quando entra na linguagem latina, o pessoal logo, né, fala isso é estranho, né? Não é nosso, não é da nossa linguagem. Mas é importante frisar que está falando do corpo de Cristo. Nós não temos essa data celebrativa celebrando o corpo de Cristo, né? Que eles têm como a hóstia, né, do corpo de Cristo. E aí, ele, na tradição católica, na interpretação deles, eles celebram essa data e fazem lá os tapetes de sal, né, faz uma celebração em função do corpo de Cristo, né? Nós falamos no domingo passado, eu reprisei o assunto hoje, lá pela manhã, no grupão da igreja, dando ali uma conotação mais enfática para a realidade Corpus Christi. Corpo Cristo, que na verdade a gente trabalhou isso numa linguagem bem cristã nossa na célula essa semana, na mensagem do mês passado, que eu botei lá entre parênteses alguns textos referentes a isso, para ampliar aquele estudo para quem quisesse ler, e haver algumas ampliações e alguns termos que eu botei em latim alguma vez para entender que era Corpus Christi, que nós entendemos Corpus Christi como corpo de Cristo, que é a igreja, importante frisar, e o Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, o corpo de Cristo anda junto com o cabeça, ou a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Então, quando eu boto o tema Corpus Christi é mais pela data, né? É mais pela data. E nesse sentido, fica mais fácil para a gente enfatizar o assunto. Então, corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então, nessa introdução, queria falar um pouco o símbolo e o efeito, né? Que a gente vai falar nessa mensagem. Mas a priori, a gente não vai esgotar o assunto, quando chega lá em Êxodo 20, versículo 30, se você voltar lá em Êxodo 20, versículo 30, fala lá no tabernáculo, que tem uma orientação de Deus, antes dessa passagem de Levítico, tem uma orientação de Deus lá, a lei para Moisés, dizendo, porás, Êxodo 25, 30, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente, ok? Pães da proposição. Então, quando fala pão, está falando aqui pão da proposição, e depois vamos trabalhar sobre isso. Primeira Reis, aí depois de Levítico, e a gente viu aqui Êxodo 24, está falando do tabernáculo, que era uma tenda, né? Que era montado tenda, e ali tinha o pão da proposição, que era necessário colocar, como a gente acabou de ler. E 1 Reis 7,48, quando o tabernáculo agora está se encerrando, na verdade, e começa a era do templo, e aí Salomão está construindo o templo, né? Passa uma
uma esfera no passado, o tabernáculo já ficou para trás, agora está sendo tabernáculo, então o Senhor levanta Salomão para poder construir o templo. E é interessante que na construção do templo, lá no capítulo 7 de 1 Reis, versículo 48, se você for ver, vai estar escrito lá: também fez Salomão, na hora da construção do templo, todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam o quê? Os pães da proposição. De novo, então falamos da tenda da congregação que Moisés edificava e tinha que pôr o pão da proposição na mesa. E agora nós estamos falando também aqui no texto de 1 Reis 7,48, na construção do templo, Deus diz para Salomão também fazer uma mesa de ouro, colocar no santo lugar e colocar o pão da proposição ali. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, para aclarar o assunto, é pão da proposição. O primeiro tópico é o pão da proposição, para poder entender o que é o pão da proposição. O pão significa, a proposição significa o pão da presença de Deus. O pão da presença de Deus. Era necessário o pão da presença de Deus colocado no santo lugar. O que é o santo lugar? O santo do santo, ou santíssimo lugar, era um lugar de metragens de 4 paredes de tamanhos iguais, um lugar de quadrado perfeito, e era um lugar menor. Ali era o santo, onde estava a arca da aliança, com os querubins de água e tal. Então ali era o santíssimo lugar, que só o sumo sacerdote poderia entrar. E no santo lugar, que era a parte maior do templo, aquela parte ali ficava a mesa de ouro, e o pão da proposição ficava ali, diante do santíssimo lugar, mas dava a visão ali para a mesa da proposição, que é a mesa da presença de Deus. Por quê? Porque a mesa também ali representava o pão que? Da presença de Deus. Então, proposição simboliza a presença de Deus. Então, eram 12 pães que eram colocados sobre a mesa. A gente for ler aqui o texto, voltando para Levítico, versículo 5 do capítulo 24, vai dizer: também tomarás da fonte de farinha e dela cozerás quantos pães? Fui, voltei. Levíticos 12 pães. Por que 12 pães? Porque eram o quê? 12 tribos. Então eram 12 pães porque eram 12 tribos. E esses pães eram a quantidade que diz aqui, cada um dos quais será de 2 dízimas de um êfah, significa que seriam 2 quilos de farinha para fazer cada pão. É um pão pequeno? Tu come 2 quilos? Quem come aí 2 quilos de farinha de pão? Né? Não, só o Danilo, né? Acho que come aquele concurso de cachorro quente, se botar uma salsichinha então vai embora, né? Mas, então, 12 pães, cada pão, tornando um pão pequeno, né? Cada pão de 2 quilos de farinha. Então, era desse tamanho que era a proporção do pão. Eram postos em 2 fileiras, diz o texto, eram colocadas em 2 fileiras de 6. Então, cada 6 fileiras representavam as 6 tribos de Israel. Então, as 12 tribos no total. Eram postos sobre a mesa da presença para representar que todo o povo, né, das 12 tribos estavam sempre providos de suas necessidades na presença de Deus. O pão representava que todos os 12 povos, né, vou botar 12 povos, ou seja, 12 tribos, estavam ali garantidos pelo Senhor a presença de Deus com eles. Então era pão da presença de Deus, 12 tribos, representando aquelas tribos. Então eram postos ali sobre a mesa da presença para representar que todo o povo das 12 tribos estavam sempre providos de suas necessidades pela presença de Deus com eles. Então, o que isso significa, irmão? Provisão de Deus para o seu povo por estar em sua presença. Se cada pão representava ali uma tribo, então diante da presença, pão da proposição, pão da presença de Deus, pão que representa a tribo, o pão que está no lugar da presença de Deus, está significando ali a presença de Deus continuamente com cada uma das tribos. Então era certo que estava garantida
que a presença de Deus estava ali. Para o povo, que ali diante estava ali, sempre na frente de Deus. Então é um sinal de que o povo representava ali, representado por aquele pão, estava sempre ali na presença de Deus. Então a provisão de Deus é para o seu povo que buscava, estava garantida. E aonde estava? No altar, no santo lugar, diante da presença de Deus. Então o segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que o sacerdote era ordenado semanalmente a fazer uma fornalha nova de 12 pães. Uma fornalha nova de 12 pães para colocar de novo diante da presença de Deus. Toda semana era uma fornalha nova. Era pão quentinho, fresquinho e mesma direção. O sacerdote Arão, os sacerdotes que vinham depois, tinham obrigação de fazer isso. Sabe o que isso significa? Significa que representava a lembrança de que Deus ia suprir a necessidade do seu povo toda semana. Toda semana, o pão representando o povo ali, a presença de Deus com eles, tinha que ser mudado toda semana, trazer a memória do Senhor, que Ele ia provisionar o povo toda semana. Toda semana. A presença, dá para estar na presença de Deus só uma semana? O Senhor poderia falar, tá bom, aí deixa o bom, aí já está tudo direto. Mas o Senhor queria deixar um sinal. O Senhor vai amadurecer no povo, para depois falar, agora tu sabe como é que funciona. Mas no processo pedagógico, no início, tu tem que ficar repetindo, né? Não é assim que faz? Repetindo, presta atenção nisso, repetindo, para depois lá na frente falar assim, já repeti várias vezes, já entendeu, agora aqui está o que é perfeito. Esse é um processo, mas está se repetindo sempre, para você estar sempre percebendo o quê? Que sempre o pão está diante representando as 12 tribos, o pão está ali representando a provisão, mas o Senhor quer renovar essa provisão toda semana. Diante das lutas, irmãos, das questões do dia a dia, um servo de Deus, que nós somos chamados de sacerdote real, né? Então, que está diante do altar, meu irmão, a tua vida diante do altar diário, semanal, mensal, lembre-se disso, essa ida não é em vão, porque Deus tem provisão para você e para a tua casa. Deus tem provisão. Assim como não podia faltar azeite no altar, para que o altar da presença de Deus permanecesse aceso continuamente, porque o fogo tinha que arder continuamente no altar, também era obrigatório aos sacerdotes renovar a garantia da provisão de pão do altar para as próximas semanas, ali renovando o cuidado de Deus em favor do seu povo. Então o povo dependia da presença de Deus. Então era sinalizado essa dependência. O Senhor falava assim, então o sacerdote toda semana coloca pão novo, toda semana vai ser minha presença com o povo, toda semana vai trazer a memória que eu tenho que provisionar toda semana o povo de sua necessidade. Isso é maravilhoso. O pão da provisão de Deus. Terceiro, os sacerdotes e seus filhos comiam os pães da presença de Deus. Os sacerdotes e seus filhos comiam, diz lá, versículo 9, e serão de Arão e seus filhos, os quais os comerão num lugar santo, porque são coisas santíssimas. Aí tu vê, o pão está representando o povo, cada povo ali. E nós sabemos que o pão é Cristo Jesus. Nós sabemos disso, né? Mas até aqui, o que temos falado é na dimensão que está sendo representada ali. E olha que maravilhoso isso para nós. O sacerdote representando ali, o sumo sacerdote que é Cristo, ele tinha que comer o pão com seus filhos. Então, representa Cristo, que representa o nosso Deus Todo-Poderoso. E os seus filhos, que somos nós, povo de Deus, está mostrando que tem uma mesa posta para o Senhor e para o seu povo. O pão está diante da presença de Deus, representando a provisão do povo, e o Senhor vai dizer assim, quem vai comer do pão todo sábado, tem que fazer esse trabalho de botar o pão novo, quem vai comer desse pão é o sacerdote e seus filhos. Eu entendo com isso, está dizendo o seguinte, quem vai comer esse pão é aquele que representa o Senhor e seus filhos. O Senhor está conosco na nossa provisão, porque
e come da nossa vitória junto conosco. Irmãos, você deve conhecer alguém enfermo, deve conhecer alguém desempregado, deve conhecer alguém entristecido por alguma coisa, situação da vida, mas a presença de Deus é a provisão diária da nossa vida. Buscar essa presença de Deus traz uma dimensão de paz, de gozo, de conforto, de esperança que o homem natural não consegue entender. Isso é espiritual, isso é promessa e é ordenança de Deus. Deus tem prazer em abençoar o seu povo que busca nele realização, irmão. Deus tem prazer nisso. Então, se você compreender que o Senhor está dizendo assim, come, mas come com seus filhos e come no santo lugar. Tinha que comer no santo lugar. Não podia comer fora dali, né? Tem muita gente comendo no farelo de porcos, mas se quiser comer no altar, vai comer coisa boa, porque Deus vai comer contigo. Vai comer coisa boa, que Deus vai comer contigo. E eu quero deixar aqui claro para você, é que, e vou concluir agora, que a conclusão às vezes é maior do que a apresentação do desenvolvimento. Vou concluir. Os pães da proposição significa o quê? O pão da presença de Deus. Pão da proposição, pão da presença. Pão da presença. O pão é da presença de Deus. Se você voltar lá no finalzinho, lá no capítulo versículo 8, em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel. Então, todo sábado tem pão novo. Todo sábado rememora ali o Senhor que tem provisão nova, né? Todo sábado é novidade de vida. E aí serão, versículo 9, serão de Arão, os quais comerão no lugar o quê? No lugar santo. Porque é coisa do quê? Santíssima. Santíssimo é sinal o quê? Que a coisa é do santíssimo lugar. Irmão, diz aqui, 3 pontos. Era uma coisa santíssima, tinha que comer no lugar santo, eram ofertas queimadas ao Senhor e era uma ordem com estatuto perpétuo. Acabou isso? Acabou isso? Estatuto perpétuo. Acabou isso? Tem coisa que fala no Antigo Testamento, né? E a gente tem que perceber isso no Novo Testamento. É um estatuto perpétuo. Tem pão, tem presença de Deus e é um estatuto perpétuo. É uma coisa que tinha na tenda, é uma coisa que tinha no tabernáculo, no templo, é uma coisa que não tem no Novo Testamento. É isso? Não tem no Novo Testamento? Tem ou não tem no Novo Testamento? Ah, pastor, eu queria desenhar, porque eu estou achando que isso é só no Antigo Testamento. Vamos lá no Lucas capítulo 6, Lucas 6. Lucas não, João 6, tá? Passa aí de Lucas. Lucas não está nesse momento não. Entenda uma coisa. O pão que descia do céu era quem? Jesus. Que pegava o povo no deserto, no sufoco, na maior fome, né? E o Senhor manda ele estabelecer a tenda e bota o pão na presença de Deus. As tribos todas representadas no pão no altar. Mas o pão descia do céu, naquela época, eles andavam, caminhavam montando tendas, e o Senhor era o pão que descia do céu para alimentar o povo. O maná que descia do céu. Quem é o maná que descia do céu? Jesus Cristo. Vamos lá? João 6, versículo 31. 6, 31. E diante fala assim: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão. Da onde? Replicou Jesus: em verdade, verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão, né? O pão era dado semanalmente, né? Dá-nos sempre desse pão. Declarou depois Jesus: eu sou quem? O pão da vida. O que vem a mim jamais o quê? E o que crê em mim jamais terá o quê? Jamais terá sede, jamais terá fome. Irmão, é algo contínuo. Muita gente não busca no Senhor o pão da provisão, porque acha assim: pô, mas o sacerdote não está fazendo semanalmente, não tem uma chamada de semanalmente.
assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A provisão diária, o corpo de Cristo, o alimento diário, é para mim e para você todo dia, meu irmão. É para mim e para você todo dia. Aí eu fico vendo assim uma coisa, irmãos, tem gente buscando com fé, falando assim: Senhor, eu creio que você vai prover nessa área da minha vida. Eu creio que essa situação vai mudar. Eu creio que essa área vai acontecer. Então, abençoado por Deus. Está clamando a Deus, sem dúvida: Senhor, eu creio, não sei como é que vai ser, mas essa situação vai mudar, porque eu creio que o Senhor é minha provisão diária, eu tenho necessidade diária, e com essa palavra de Deus, eu conheço essa verdade, é a provisão diária da minha vida. E as pessoas têm dúvida disso. O Senhor coloca uma mesa na presença do nosso adversário, irmão, e nos dá vitória em nome de Jesus. É preciso você crer que esse pão é real, é Jesus Cristo conosco, irmão, todos os dias. Eu já falei aqui que a Santa Ceia seria interessante fazer toda semana, porque tem igreja que tem essa ideia de fazer toda semana. Por quê? Porque lembra do corpo e do sangue de Cristo ali, e simboliza ali o corpo, a presença de Cristo na ceia. Então lembrou da bênção eterna que Deus tem para nós, e estou renovado para a próxima semana. Não, irmão, tu está renovado para a eternidade. Tu está renovado para uma vida abençoada para o Senhor, que começa aqui, irmãos. O corpo de Cristo que tu se alimenta todo primeiro domingo do mês é bênção para a tua vida. Tu está tão alimentado, irmão, tu está tão cheio de Deus no teu coração, que teu coração transborda para encher o teu coração que está vazio. Tu consegue entender como é que você está transbordante, tão cheio de unção? Se aconteceu um imprevisto, irmão, que tu não puder vir para o culto, mas tu está cheio, tão cheio de Deus, irmão. Tu entendeu que esse alimento eterno que o Senhor te deu, irmão, é algo que te acompanha para sempre. Para sempre. Você come o corpo de Cristo, bebe do sangue de Cristo, arrebentado pelo corpo e pelo sangue. É um simbolismo, mas é um estatuto perpétuo para mim e para a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Situações espirituais, a gente tem hoje uma cristandade andando, irmão, não entendendo que ele faz parte desse corpo. Ele se alimenta e faz parte do corpo. Olha que mistério. Ele se alimenta, lembra as duas tribos? Eles se alimentavam do pão, e o pão estava diante da presença de Deus, representando o próprio pão. Eles comiam do pão, o maná, e o pão era colocado na mesa da presença de Deus, e eles ali estavam ali representando ali a presença de Deus, e comendo do pão, e o pão representava a presença de Deus, e comendo do pão. Hoje não é diferente. Tu come do maná, que é a ceia do Senhor, e você também é o corpo de Cristo, é o próprio pão, meu irmão. Por que tu é o próprio pão? Porque tu está preparado para alimentar outros. Glória a Deus. Você é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, porque você está alimentado para alimentar outros. E se é corpo de Cristo, é santo o corpo, porque o corpo de Cristo é santo. E ele falou: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Tu está comendo, se alimentando de mim, você está cheio de mim contigo. Compartilha aí, meu irmão. Compartilha. E a gente tem vivido tanta situação, irmão, que os altos e baixos, né? Os altos e baixos. O cabeça está firme, né? O cabeça continua sendo cabeça. O corpo espiritual de Cristo não mudou, continua a mesma coisa. E às vezes a gente, com esse poderio que há de ser corpo de Cristo, alimentado por esse corpo, né? Renovando a aliança missionária, aí a gente fica preso a algumas coisas, né? E o Senhor tem muitas promessas para nós buscarmos nele. A promessa de realização, irmão, que tem muita. Eu estou tomando posse. Eu não sei se tu toma posse, eu creio que muitos aqui eu não posso, mas para tu ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Se tem alguma coisa vinculada ao passado da tua vida, alguma coisa que ainda não desprendeu da tua vida, alguma coisa que você não consegue entender que te retém, que não deixa você soltar para fora de si mesmo, né? Se tem alguma coisa, irmão, clama: há poder no sangue de Jesus. Você é corpo de Cristo, você foi colocado como membro desse corpo, tu se alimenta dele, né? Compartilha dele. É algo tremendo, irmão. Essa dimensão de graça, de poder, de unção, irmão, como uns colegas que buscavam no Senhor, ficavam assim: pastor, às vezes eu estava assim, eu não tinha nada, não, sai de mim esse negócio, eu quero sentir um movimento, eu quero fazer alguma, aquele negócio de alguma coisa, entendeu, irmão? Clama o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu sou teu corpo, né? Eu sou teu corpo, e eu tenho uma demanda para colocar diante de ti. Às vezes tu está alegre, está tudo bem, aí tem uma situação que acontece: Senhor, eu sou teu corpo, eu sou teu corpo, e eu preciso que o Senhor me ajude nessa área aqui, irmão, né? Meu Deus, me ajuda aqui, muda esse quadro aqui, o que acontece comigo? Eu não sei o que acontece, mas muda isso, porque eu sou teu corpo, Senhor. Você é corpo de Cristo.
alimentar desse pão que é Cristo. E você faz parte do próprio pão. E você é lançado sobre as águas desse mundo para frutificar. Deus lançou você, que é o pão dele, sobre as águas. E vai frutificar. Vai alimentar. Vai alimentar. Você tem sido alimentado para alimentar. Pastor, mas tem coisas que estão me atrapalhando, tem coisas que não sei, tem alguma coisa errada comigo. Clamo o sangue de Jesus. Se hoje é dia de Corpus Christi, uma perspectiva aqui de outros segmentos religiosos, o nosso entendimento que é o dia da renovação do corpo de Cristo, da renovação da unção da glória de Deus, da renovação missionária, da renovação da autoridade, da renovação da unção, da renovação do poder da glória na tua vida, irmão. Há uma renovação do poder de Deus. Creia nesse nome de Jesus. Não fique pensando menos do que isso. Você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Fala para o teu irmão, você é corpo de Cristo. Você foi alimentado para alimentar. Você está diante da presença de Deus. E Ele te diz: o pão nosso de cada dia tem pão novo para você hoje, em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia tem pão novo para você hoje, em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia vai sair daqui sendo um pão novo para aquecer o coração de outro, em nome de Jesus. Porque o pão nosso de cada dia, o Senhor, o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, Ele tem prazer em te renovar, em sentar à mesa contigo e dizer: anda alegre comigo, anda cheio de felicidade, porque tu está na minha presença, anda na minha presença e ser feliz.